Aí, essa aqui eu vou ler, mas eu não posso mostrar porque tem nudez, gente. Então vamos lá. A reportagem na UOL aqui do Carlos Madeiro. Governo Bolsonaro soube de fome e cortou comida dos Yanomamis, dizem ofícios. Ofícios da CESAI, do Ministério da Saúde, revelaram que o governo Jair Bolsonaro cortou a alimentação doada a Yanomamis, mesmo após alertado da grave situação e do pedido de manutenção de entrega de comida aos indígenas. Os documentos foram enviados entre junho de 2021 e março de 2022 aos Ministérios da Justiça e da Segurança Pública e da Cidadania. 2 deles foram obtidos pela coluna e comprovam que tramitaram ao menos 3 pedidos sérios de alertas do órgão sobre a situação nutricional dos Yanomami. A entidade administrativa DSI Yanomami recebeu 872 milhões do governo Bolsonaro durante os 4 anos de gestão. A suspeita de genocídio está sendo investigada pela Polícia Federal, a pedido da PGR. Entre os focos de investigação, o órgão apura se houve omissão de agentes públicos e atuação dos financiadores e facilitadores do garimpo ilegal na região. À época dos ofícios, o ministro da Justiça Anderson Torres, que está preso por suspeita de omissão e conivência com os atos golpistas de 8 de janeiro. A coluna procurou Torres e aguarda retorno. Bolsonaro se defendeu, blá blá blá, enfim. Receberam vários alertas, o governo não acatou, e isso configura genocídio, tá? O que eu queria mostrar pra vocês? Caso vocês nunca tenham visto isso, eu acho que corrobora um pouco pra nossa leitura. Notícia antiga, mas ela é importante pro que a gente tá falando agora. Bolsonaro já lamentou que o Brasil não dizimou seus indígenas. O presidente foi condecorado nessa quarta com medalha de mérito indigenista. Em 1998, quando ele era deputado federal, ele homenageou a cavalaria americana por matar indígenas e não ter mais esse problema em seu país. Eu vou ler só a frase, tá? Até vale uma observação nesse momento, isso aqui é o Bolsonaro falando. Realmente a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema no país. Caso vocês tenham algum tipo de dúvida a respeito das intenções do Bolsonaro em negligenciar, depois de aviso atrás de aviso, a desnutrição indígena, eu acho que tá? Então, se o objetivo do Bolsonaro era ser tão competente quanto a cavalaria norte-americana, eu acho que a gente pode dizer que ele foi muito, muito que bem sucedido. Se vocês nunca tinham visto isso e nunca tinham ouvido ele falar essa frase, é um bom texto pra lápide dele, né? Pra gente nunca esquecer o genocida que é esse cara. Será que ele fez isso de propósito? E aí, gente, eu queria aproveitar aqui pra falar de uma notícia que saiu no jornal do MST a respeito de um tema tangencial a esse. Mineração ameaça destruir maior quilombo do Nordeste. A gente falou sobre os danos que a mineração ilegal causa para populações indígenas, mas a gente falou pouco sobre outras populações que são acometidas por essa prática. Então eu achei pertinente aqui com a matéria do jornal do MST, falando sobre como a mineração está ameaçando populações quilombolas. Então vamos lá. Extração da mineradora SRN Holding vai atingir parte das 119 comunidades quilombolas no Piauí. Tânia Martins, o corre diário do Mídia Ninja. Quando o agricultor familiar Manuel Araújo, o Nezim, morador do quilombo Lagoas, no sudeste do Piauí, foi presenteado com o tênis da Veste, grife francesa chamada de Veja aqui no Brasil, ele ficou duplamente feliz. Além do calçado ecológico e sustentável, ele foi um dos 6 agricultores que mais produziu algodão orgânico adquirido pela marca em 2022. Naquele ano, 10 toneladas da pluma de algodão foram produzidas e comercializadas pela Associação de Produtores e Produtoras Agroecológicos do Semiárido Piauiense, que seu Nezim e outros agricultores do quilombo Lagoas fazem parte. Apesar da conquista, o sorriso do seu Nezim logo se apaga quando começamos a falar sobre os riscos que ele e milhares de agricultores do quilombo correm com a chegada da mineração no território. A mineradora SRN Holding pretende extrair no ano 300 mil toneladas de alumínio de ferro do chão do quilombo. O impacto da mineração vai atingir parte das 119 comunidades quilombolas que ali vivem, desde seus ancestrais escravizados, em completa harmonia com a natureza. A vida dessas comunidades nos quilombos foi sempre tranquila. Até que, em 2015, surgiram as primeiras tentativas de instalação da mineradora no território. Em 2019, descobriram que há autorização prévia para a mineradora SRN Holding explorar o minério de ferro. Aqui, ó, isso aqui que eu queria ler para vocês. Quem é a mineradora SRN Holding? Um amaranhado de incoerências levanta suspeitas sobre o surgimento da mineradora SRN Holding, criada para explorar minério de ferro em território piauiense. Ela foi criada em 2018, em São Paulo, já incorporando outras empresas que foram criadas em cadeia para se unirem à SNR. Indícios sobre a existência de conchavo político para a instalação de mineradora no território quilombola não faltam e se consolidam quando se checa que o terceiro maior acionista da empresa é o ex-secretário da mineração do governo do Piauí, Luiz Coelho da Luz Filho, que aportou um investimento inicial de R$ 1.692.782. Ele tem participação em pelo menos 3 das 6 empresas que formam a holding.
O passado do ex-secretário como prefeito de Paulistana, município a 470 quilômetros de Teresina, não é orgulho para nenhum gestor. No currículo agrega processos judiciais do Ministério Público Federal por desviar recursos do Fundeb e ainda processos por estelionato majorado, falsidade ideológica, empregos irregulares com verbas públicas, entre outros. É a pessoa idônea, gente. É uma pessoa completamente idônea. Idoneidade é a questão aqui de um dos maiores acionistas dessa holding que está querendo invadir terra quilombola para extrair minério. Então, fica aqui também a denúncia. A gente não pode deixar de salientar que também as populações quilombolas são acometidas pelo avanço da mineração, pelo avanço da extração de madeira ilegal, pelo avanço do agronegócio também. Idoneidade is my passion. Então, eu queria salientar essa notícia aqui para a gente não invisibilizar essas populações. E pra gente não só falar dessas coisas quando acontece um genocídio do nível que aconteceu com os Yanomami. A gente tem que falar disso o tempo todo. Esse tipo de denúncia ela tem que ser constante. E aí, eu vou entrar num bloco aqui que é meio paulistocêntrico, gente, mas a gente não pode deixar de falar sobre como o governo do Tarcísio é a continuidade do governo do Bolsonaro. E isso tá se mostrando de novo, de novo e de novo. Então eu vou falar algumas notícias que são um pouco centradas em São Paulo, mas eu acho que vale a pena a gente pelo menos fazer a denúncia, sabe? Pra vocês entenderem a situação complicada que tá aqui. Então aqui o jornal A Verdade, jornal da UP. Casas de cultura de São Paulo seguem sob risco de privatização. Gente, as casas de cultura são muito importantes, porque são um projeto da época da Erundina, inclusive, para levar centros de cultura para a periferia. Uma das coisas que a gente sempre discute aqui em São Paulo, eu não posso falar pelos outros estados porque eu não domino tanto, né? É como as pessoas que vivem na periferia não têm acesso a lazer. Inclusive, a gente fala até sobre a criminalização dos bailes funk, que é um momento de lazer das pessoas que vivem na periferia e que é tratado como uma espécie de contravenção. Vocês veem isso na boca de Mamãe Falei, veem isso na boca de tudo que é reaça nojento. E agora a privatização das casas de cultura é muito perigosa. Caso vocês não conheçam, inclusive, né? Eu vou até deixar a referência. Aqui, ó. Casa de Cultura Brasilândia, Butantã, Campo Limpo, Casa de Cultura Chico Science, aqui na Avenida Tancredo Neves, Guaianazes, Casa de Cultura Hip Hop Leste. É importante, já teve campeonato de ioiô em Casa de Cultura, pra vocês terem uma ideia. Então vamos lá. Amanda Alves, da redação. As casas de cultura foram criadas na gestão da prefeita Luísa Erundina e estão dentro da categoria de equipamentos culturais públicos, em conjunto com a Biblioteca Pública, Centro Cultural, EMIA e teatros. Atualmente, na cidade de São Paulo, com cerca de 12 milhões de habitantes, há 20 casas de cultura, espalhadas pelas periferias administradas pela Secretaria Municipal de Cultura. Essas sedes da cultura popular nas quebradas oferecem atividades de formação educacionais e culturais que acolhem artistas da periferia. Além disso, são abertas para um público de todas as idades para debates, shows, cursos, organizações de coletivos e de coletivos culturais. Todo o histórico da construção desses polos culturais foi de muita luta popular. A partir das demandas do povo nas periferias, os movimentos culturais se mobilizaram para reivindicar e construir um espaço que acolhesse as suas demandas artísticas. Um exemplo disso é o Casarão da Vila Guilherme, localizado na zona norte de São Paulo, construído no começo do século XX e que teve diversas finalidades. Foi escola até 1970, depois sede da subprefeitura até 2014, depois ficou fechado por mais de 10 anos sem cumprir função social. Somente após as ocupações organizadas pelos coletivos de cultura da região que o espaço se tornou um equipamento público de referência no território. A Prefeitura de São Paulo, liderada por Ricardo Nunes, está encabeçando junto à secretária de Cultura, Aline Torres, um projeto de privatização. Eu falei que era o Tarcísio, mas é o Ricardo Nunes, tá, gente? Desculpa. É uma iniciativa da Prefeitura e não do governo. Então a questão a gente tem que defender esse patrimônio, gente. São Paulo tem prefeito? Boa pergunta. O que eu tô fazendo aqui, denunciando para as pessoas que são de São Paulo que isso está ocorrendo. E para vocês ficarem cientes de que tá tendo essa investida para ficar mais inacessível ainda a cultura para as pessoas que moram fora do centro de São Paulo. Ou seja, a maior parte da população. E uma última aqui. Chat. A Venezuela ela foi muito usada como espantalho pelo governo Bolsonaro. Ainda é usada como espantalho por muitas pessoas da direita. Só que a situação dos venezuelanos aqui no Brasil, ela não é nada favorável. O governo Bolsonaro falava como se os venezuelanos estivessem fugindo do regime totalitário do Maduro para vir para o Brasil usufruir do glorioso Estado brasileiro que os dava casa, comida e roupa lavada. Essa não é a realidade, tá? Venezuelanos com crianças são resgatados em condição análoga à escravidão em Santa Catarina. De acordo com o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, eles viviam sem cozinha, colchões e água o suficiente.
24 trabalhadores venezuelanos com crianças e bebês foram resgatados de condição análoga à escravidão nesta quinta-feira no Rio do Sul, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. De acordo com um grupo especial de fiscalização móvel, eles viviam sem cozinha, colchões e água suficiente. Conforme o órgão, eles trabalhavam na construção de alojamento e de galpões. De acordo com Maurício Krepski, auditor fiscal do trabalho que participou da ação, algumas pessoas do grupo também foram vítimas de tráfico de pessoas, que já chegaram a ser aliciadas em cidades distintas para realizar serviços. Ao todo, 39 pessoas entre adultos, crianças e 2 bebês gêmeos recém-nascidos, com 4 dias de vida, foram retirados do local. A Divisão da Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo verificou que os venezuelanos trabalharam por cerca de um mês em condições degradantes, o que caracteriza trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Eu costumo falar bastante aqui de escravidão contemporânea, gente, porque tem certas coisas que ocorrem no capitalismo e ocorrem no Brasil que parece que as pessoas estão anestesiadas. Então, quando se fala de trabalho análogo à escravidão na China, é um pega pra capar, é um salve-se quem puder, é notícia, é desespero, é estátua, é documentário na Netflix. Gente, tem denúncia dia sim, dia também de trabalho análogo à escravidão no Brasil. Quando se fala que colunismo passar fome, né? Que no socialismo todo mundo morre de fome. Tem fome no Brasil hoje, agora. Por que isso não te revolta? Por que a escravidão aqui não te revolta? Porque as pessoas naturalizaram que o capitalismo é assim. No capitalismo, as pessoas passam fome. No capitalismo, as pessoas não têm onde morar. No capitalismo, as pessoas trabalham em condições precárias. São escravizados. E é assim. Então, pra que se revoltar? As coisas simplesmente são assim. Então, que fique claro que essa coisa dos venezuelanos vindo pro Brasil e fugindo do regime totalitário, do Maduro, bolivariano, etc., vem pro Brasil e alguns são escravizados. Só que aí o Brasil é um país bom? O Brasil é o país correto? É quase isso. Tudo bem existir escravidão, tanto que tenha mais de uma marca de sabonete. Se eu conseguir financiar meu Corolla Brad Pitt em 89 vezes, não tem problema ter escravidão e fome. Se tá bom pra mim, por que eu tenho que me preocupar com os outros?